Então, sintam-se à vontade. Quem está entrando aí na live, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, envie suas perguntas. E aí, Carla vai estar se apresentando para vocês e falando um pouquinho sobre a temática da linguagem. Oi, doutora Boa Carolina. noite. Prazer, boa noite, Carol, é Carol. minha amiga Carol, ela é físio, palestrou lá em Recife junto Seja comigo. bem-vinda. Ela é... Siga a Valesca, Carol. Ela é físio e educadora física. Boa noite, né? Quero agradecer ao convite. A imagem ficou um pouco turva agora, você. Eu fiquei aqui. Ficou um pouco turva. Foi, não sei por quê. Tava normal, agora ficou turva. Mas eu tô te ouvindo. Certo. Agora deu uma melhorada. Daqui a pouco aparece. Certo. Quero agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz que você vai fazer seu curso. Amanhã começa, né, a realização de mais um sonho. E quando a gente pensou, a Edna colocou Valesca, o áudio começou a fazer eco. O meu ou o dela? Fala aí, Valesca, para ver. Oi, pessoal, boa noite. Tá normal agora. Fez um pouquinho de eco mesmo. Eu acho que é o meu, mas como eu não vou falar muito, quem vai falar um pouquinho mais é Carla, então vamos continuar para não precisar encerrar. Tá bom. Então, quando a gente conversou sobre o tema, aí eu assim, pedi para falar sobre isso porque é o tema que eu mais gosto de falar, né? É o tema que eu vivencio isso na prática, né? Inclusive foi o tema da minha palestra lá em Recife. E foi muito legal porque, tipo, não foi um congresso, foi uma jornada, na verdade, de autismo e teve vários palestrantes, enfim. E eu fui a última palestrante do sábado, tipo, já 5 e tanto da tarde, terminei 6h30, então eu fiquei muito feliz que as pessoas, mesmo cansadas, né, do dia inteiro, ficaram até o final e as pessoas valorizam e acreditam mesmo no potencial do brincar, porque pelo meio da brincadeira você consegue ensinar várias habilidades para a criança, né? E as pessoas ficam muito assim, mas é porque o autista não brinca de forma funcional, porque é tão difícil brincar com meu filho, porque ele não olha para mim, ou então ele não presta atenção, enfim. Então a gente tem que entender também que antes do autismo existe uma criança, né? E como uma criança, ele tem vontades, ele tem desejos diferentes dos nossos. Então por isso que eu não parto muito do pressuposto do terapeuta conduzir a terapia, tipo, 100%. Eu gosto muito de deixar o momento livre para eles escolherem o que eles querem, o que eles desejam, o que eles têm interesse de brincar naquele momento. E claro que em um momento ou outro eu posso fazer uma atividade mais direcionada. Então eu costumo dizer que minha sessão é livre, em alguns momentos semi-estruturada, mas nunca 100% estruturada. Mas isso é a forma que eu escolhi trabalhar, a forma que eu trabalho, a forma que eu conduzo o processo terapêutico. E foi interessante que antes de ir para a palestra, eu fiz uma pesquisa claro, não fiz uma pesquisa porque não foram muitos autistas, né? Mas eu fiz uma pergunta em um grupo que tem lá aqui no Facebook, aqui não, que aqui é o Instagram, né? No Facebook chamado Pergunte para um Autista. Esse grupo é da Alice, da menina neurodiversa, que eu fiz a live com ela em dezembro, ela é minha amiga. E ela criou esse grupo, que é onde os neurotípicos fazem perguntas e somente autistas respondem. E aí eu perguntei o seguinte, olha, eu sou fonoaudióloga, eu vou dar uma palestra e eu gostaria muito de ouvir de vocês como foi o processo terapêutico com as fonoaudiólogas, se foi legal, se não foi, por que não foi, o que você gostaria que fosse diferente. E aí vários responderam. Alguns não fizeram terapia fonoaudiológica, nem praticamente nenhuma, porque foram descobrir o autismo já adultos. Mas os que fizeram responderam que coisas do tipo, era muito chato, porque ela queria me obrigar a fazer sempre as coisas do jeito dela. E aí eu pedi autorização para levar, né, os comentários, eu tirei a foto, tirei o nome da pessoa e li lá o comentário. E o comentário que eu li foi de uma mãe, ela é autista, tem um filho autista também. E ela disse que ela lembra, a única sessão da fono que ela lembra foi de um dia que ela queria brincar de dar comidinha para uns ursinhos. E aí a fono não deixou. A fono queria que ela desse a comida para a boneca.
entendeu? Aí ela ficou, na época ela não falava muito, mas ela compreendia, né? E aí ela chamou o pai, aí falou assim, tá vendo? Se você continuar desse jeito, ela faz o que quer, e não sei o que, não sei o que, isso é birra, e não sei o que, e começou a falar da criança na frente do pai. E foi interessante que ela disse, essa foi a única lembrança que eu tenho da terapia fonoaudiológica. E aí ela disse que teve vários problemas com fonoaudiólogos para conseguir um fono para a filha dela, porque ela não sentia não via um acolhimento, uma abertura, um diálogo, era sempre tudo muito imposto. Até que ela conseguiu uma fono, que hoje, juntamente com a TO, faz um trabalho muito bacana na parte da seletividade e da comunicação. Então, eu levei isso para a palestra e as pessoas ficaram tipo assim, nossa, como se fosse uma coisa assim, mas gente, a gente esquece que eles são seres humanos, entendeu? A gente não pode obrigar eles a brincarem do jeito que a gente quer brincar. Por isso que eu sempre oriento, comece por aquilo que a criança gosta, né? Pelos interesses da criança. É muito mais fácil, é muito mais simples você começar. Aí as pessoas falam, ah, mas ele só quer brincar do mesmo jeito. Sempre quer brincar da mesma forma. Não tem problema, você começa, amplia. Porque às vezes, eu percebi, Valesca, que às vezes os pais têm, e alguns profissionais também falam assim, ah, mas se eu for brincar do jeito que ele brinca, eu vou estar reforçando esse comportamento repetitivo, esse hiperfoco, e não é para eu dar bola para isso, não. Então, eu tenho que simplesmente ignorar. Quando, na verdade, quando eu falo de você começar pelos interesses da criança, é justamente você começar por aquilo que ela gosta e você vai ampliando. Eu tinha pacientes que só gostava de carrinho. Ele chegava, ele ficava a sessão toda com o carrinho, dava as costas para mim, ficava na parede, no sofá. E aí, simplesmente, eu peguei um caminhão, e aí nesse caminhão fazia o barulho bebi, e colocava os animais dentro do caminhão. E aí ele começou a se interessar pelos animais. Aí depois ele já começou a se interessar por uma moto, um helicóptero. E aí hoje ele já pega a caneta e faz de avião, já brinca de faz de conta. Ele fez 3 anos agora. Já amplia. Então comece por aquilo que a criança consegue. Comece do mais fácil, para depois você desistir habilidades complexas. Porque às vezes os pais ficam frustrados. Ah, mas ele não brinca de faz de conta. Gente, o simbolismo é uma etapa, tipo, sabe? Eu percebo, Valesca, tipo, lá em cima, sabe? É que nem a live que eu vou fazer amanhã, né? Relatos de fatos passados. Os pais falam, ah, mas meu filho fala, mas ele não me responde o que ele fez na escola. Gente, calma. Relatos de fatos passados já é muito mais avançado. Então, sim, eu percebo que os pais, eles ficam perdidos justamente porque eles não entendem essas etapas do desenvolvimento, sabe? E aí eles ficam, tipo, às vezes exigindo da criança coisas, tipo, muito além. E eles se frustram e estressam a criança. Entendeu? E lembrando que, quando eu falo em brincadeira, o que eu gosto da brincadeira, Valesca, é que a brincadeira é legal porque a gente cria as próprias regras da brincadeira. É diferente de quando você compra um jogo. Não tenho nada contra jogo, principalmente quando os meus pacientes já são maiores, eu uso muito o jogo da memória, enfim. Mas, assim, eu gosto muito das brincadeiras porque a gente cria as próprias regras, a gente assume personagens, a gente desempenha funções, papéis. E no jogo, as regras já vêm prontas, já vêm pré-estabelecidas. Então, a gente simplesmente só vai replicar aquilo, sabe? E eu acredito que a brincadeira, ela trabalha muito mais a questão da criatividade, sabe? Sim. Teve até uma das pessoas que perguntaram isso, né? Como melhorar a questão do processo criativo e tal. E eu trabalho muito instigando a curiosidade, né? A curiosidade. Quando eu uso um brinquedo, eu uso o mesmo brinquedo de várias formas, entendeu? Eu gosto muito de variar, então eu repito a brincadeira. Quando eu percebo que meu paciente já entendeu, Wesley, os gatos, você já sabe, né? Estou aqui brigando embaixo do refletor. Quando eu percebo que eles já entenderam a brincadeira, eu vou fazendo algumas modificações, algumas ampliações da brincadeira, algumas pequenas variações. Justamente porque eu sei que o objetivo não é ficar no mesmo, né? E sim ampliar. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, outra coisa também que eu achei interessante. Que perguntaram lá no grupo.
O que é que deixa você feliz? O neurotípico perguntou. Até falei isso lá na palestra. Por unanimidade. Hiperfoco, 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 hiperfoco. Gente, por que raios as pessoas insistem em tirar o hiperfoco do autista? Eu não entendo. Eu queria entender, sabe? É que nem você chegar pra mim e dizer, Carla, você nunca mais vai assistir Outlander. Eu fico desesperada, porque é a única série que eu realmente... Não, eu também gosto de Atypical. Mas, assim, é uma série que eu amo, de paixão, que mudou a minha visão de mundo, de minha vida, praticamente. E, assim, é simplesmente chegar, Carla, você não vai mais assistir, você está muito viciado, você só fala de Outlander, você só vive pra Outlander, você não vai mais assistir. Tipo, sabe? Isso não é respeitoso. Então, é como uma vez perguntaram para Alice: ah, mas o meu filho só quer saber do Baby Shark, só quer escutar o Baby Shark. Aí ela, o que é que eu faço? Aí ela disse: você utiliza isso ao seu favor, você comece, você coloca primeiro na televisão, depois você coloca instrumental, depois você começa a cantar, depois você faz a coreografia. Ou seja, você vai fazendo variações a partir do interesse. Os instrumentos musicais, cantando a música do Baby Shark. Você pode pegar as pinturas para ele pintar o Baby Shark. Entendeu? Colocou rapidinho, Carla Alessandra. Eu estou pertinho dela, ela mora na região metropolitana de Curitiba. Oi, Alessandra. Olha, Oi, Alessandra. que legal. Tá dando um eco Deu eco, né? Ah, que pena. Leia aí, Diana. Como é? Desculpa. André já colocou alguma coisa. Carla. Sério. Carla, venha fazer uma palestra para a Paz de Autistas de Garanhuns, Pernambuco. Olha, eu estava em Pernambuco. Eu já acompanhei o seu trabalho, você já me ajudou muito a cuidar do meu filho. Ah, que legal, Andresa, fico feliz. A gente, tudo indica que eu vá em abril agora é para Rio Grande do Norte, mas não é em Natal, é em outra cidade que eu ainda não decorei o nome, acho que é Guamaré, é uma coisa assim. Mas Garanhuns, vou com fé em Deus eu vou. Anotar aqui, deixa eu ver aqui. A Glaedna colocou. Ó, deixa eu ver aqui, viu? A Glaedna é TO, né? Me diz uma coisa, se o paciente desencadeia um apego por um brinquedo, você desvia ou permite? Olha, isso acontece muito. Eu tenho um paciente que ele fazia o seguinte. Sempre que ele chegava lá na clínica, ele pegava uma folha de uma árvore que caía no jardim. E aí, isso ele segurava e não soltava de jeito nenhum. Outras vezes ele levava pregador. Ele sempre tinha um objeto de apego. E aí, o que aconteceu? O que acontecia? Ele não interagia muito comigo, porque ele realmente ficava com aquele objeto. No início, eu super respeitei. Na verdade, eu sempre respeitei, mas assim, eu respeitei, mas eu utilizei algumas estratégias, a Glaedna, né? Como, por exemplo, eu tenho uma mão, que os meus pacientes, que é do Homem-Aranha, que é os pacientes que é a mão biônica do Homem-Aranha. E aí eu ficava brincando assim com ele. Pô, pega! E aí eu chegava perto, aí ele ria, ele se escondia de mim. E aí, às vezes, ele escondia o objeto. Algumas vezes, eu mostrava um carrinho que ele gostava muito. E aí eu trocava. Ele brincava um pouco com o carrinho e eu ficava um pouquinho com o pregador. Às vezes, eu dizia, olha, vamos guardar aqui. Coloca aqui do lado. Tá aqui, ó. Às vezes, eu levava um carrinho. Vamos estacionar aqui do lado. Estacionava. E aí, brincava um pouquinho. Ele sempre voltava. E eu deixava. Porque eu percebia que quando eu tirava, que eu fiz o teste, né? E os pais também já tinham tentado. Quando a gente tirava o objeto e guardava, aquilo para ele era algo muito complicado. E por coincidência, esse paciente, eu fiquei com ele só 4 meses. Ele era o que mais tinha apego a objetos. Eu fiquei com ele 4 meses por questão de plano de saúde, você entende, né? E aí os pais não puderam continuar particular. E ontem eu encontrei ele no shopping. Ontem eu encontrei com ele e os pais da PB Kids. E ele estava segurando um objeto. E aí, quando eu fui falar com ele me reconheceu. Ele sorriu, ficou feliz. Mas quando eu fui abraçar ele, que eu cheguei perto dele, ele achou que eu ia pegar o dinossauro. O galo, desculpa. Era um galo. Ele achou que eu ia pegar o galo. E aí, ele segurou o galo. E aí, ele ficou, tipo, nervoso, sabe? Então, pra você ver, como a memória deles é incrível, né? Então, se você tomar, se você guardar, é capaz de ele nem querer interagir com você, porque ele sabe que você vai querer pegar.
E aí a mãe disse, não, filha, ela não vai pegar, não. Eu disse, não, não vou pegar, não, já que ela vai dar um abraço. E aí foi interessante até essa pergunta, porque quando você vai pensando em algumas estratégias criativas, você consegue trabalhar com a criança respeitando a forma dela, né? Naquele momento ela precisa daquele objeto. Então não sou eu que vou tirar. Pelo menos é a forma que eu trabalho, é a forma que eu penso, sabe? Não sei Também. você, Valesca, se quiser Eu falar con- também. Porque é como você mesmo É, disse, eles têm um trauma. sim, e eles lembram, né, que a memória deles é fantástica. E, assim, o que eu mais gosto de atender autista é justamente isso. Talvez seja esse o mesmo motivo que algumas pessoas não gostam. Você trabalhar com autismo exige de você muita criatividade. Sabe, brincar para mim é algo muito natural. Travou, Valesca. Tá me ouvindo? Tá cortando. Ah, tá. Você travou. Voltou. Voltou. Então, o que acontece? Brincar para mim, acredito que para você também, é algo muito natural. É muito porque a gente trabalha praticamente assim, utilizando o lúdico, né? Só que para algumas pessoas é difícil brincar com uma criança que não brinca como a gente espera que ela brinque, né? De uma forma funcional, digamos assim. Então, a pessoa se frustra mesmo, porque você vai e coloca muita expectativa. E às vezes aquele momento que você tem de interação com a criança fica um momento meio que chato, repetitivo, obrigatório. E aí a criança ela vai perdendo o interesse. Teve uma frase que teve uma psicóloga que deu uma palestra antes de mim, e ela falou sobre o brincar também. E ela falou uma frase que eu não sei se é dela, até vou depois mandar uma mensagem, mas achei fantástica essa frase. Porque resume tudo o que eu acredito e o que eu trabalho no consultório. A criança, ela não brinca porque ela não fala. Ela não fala porque ela não brinca. Então, gente, o brincar é muito importante. Tanto para crianças típicas quanto para crianças atípicas. Né? O brincar, ela é capaz de você assim, eu não sei nem mensurar o poder do brincar, sabe? E o que eu acho mais legal também é que quando você começa a atender as crianças autistas, que você começa aquela brincadeira, né? No início a criança não quer interagir. Aí você começa a buscar as coisas que ela gosta, o interesse dela, as músicas que ela gosta, os livros e tal. E aí ela começa a interagir com você. Aí já trabalha o contato visual. Aí já vai trabalhando na imitação. Eu tenho um paciente que começou comigo em março, ele só foi começar a me imitar de fato nas brincadeiras em setembro. Mas antes ele estava observando, ele estava prestando atenção em tudo, estava prestando atenção em tudo. E depois ele começou a me imitar de forma motora, já está soltando alguns sonzinhos também. Então, você começa sempre com isso, com a interação, e depois você vai ampliando, né, para outras habilidades mais complexas, como faz de conta. Porque eu vejo que os pais ficam muito presos a isso, sabe? Porque o meu filho tem um pensamento muito concreto, porque ele não consegue ter um pensamento abstrato, ele não consegue fazer uma caneta, por exemplo, de avião e tal. Então acaba que subestima a criança. Quando, na verdade, você tem que começar pelo começo, pelo básico. Justamente pelo brincar. Se a criança tem uma dificuldade de interação, você tem que buscar estratégias, utilizar os interesses dele, o hiperfoco dele, para você conseguir interagir com ele. E outra coisa também legal é você valorizar a brincadeira da criança. Por exemplo, a criança está enfileirando. Aí o adulto vai lá, não, não é assim que brinca. Ai, que chato. E bagunça tudo. Não, você vai lá, tá bom, você está fazendo a fila, os animais estão na fila, aí você começa a entregar um por um, faz o som dos animais. Quando termina, vamos fazer uma corrida, e aí você já faz outra brincadeira. Eu tinha pacientes que tudo que pegava enfileirava. E aí eu sempre respeitei, sempre orientei para os pais não bloquearem. E hoje, eles praticamente não enfileiram mais. Muito raramente. Muito raramente. Por quê? Porque eu respeitei a forma que ele estava brincando. Estava, durante a interação, estimulando a linguagem. Então, eu entregava, fazia o som do animal, eu entregava.
e depois vamos fazer uma corrida, quem chega primeiro? Enfim, ou então vamos colocar os animais no caminhão para passear. Então a gente tem que ter, a palavra a gente é respeito. A gente tem que respeitar as pessoas com autismo, as pessoas autistas, né, que eles preferem ser chamados de pessoas autistas. Então a gente tem que respeitar que eles são pessoas com vontades, com necessidades. A forma deles verem, sentirem o mundo é diferente da nossa. Não é nem melhor nem pior. São apenas uma forma diferente. Por isso que eles estão parte da neurodiversidade, né? Da neurodiversidade humana. Enfim, mas pode falar. E aí chega uma pessoa que quer bloquear tudo isso, né? É complicado. Sim, é difícil, muito Tem que ir difícil. pelas beiradas. Sim, mostrando respeito, assim. Michael Santos colocou: Carla, muito sucesso para você. Quando lembro que você ficava estudando e não jogando videogame na casa. Ai, vai, aquela Simonia. Sabe que meu pai tem um videogame até hoje. Ele tem. Aí eu ia pra lá todo final de semana, na época da faculdade. Aí eu tomava conta do videogame, eu ficava estudando. Eu ficava estudando enquanto eles jogavam. Você já colocou: venha, será um presente para mim. Ah, vou levar a Valesca também, viu? O já colocou: o meu tem 3 anos e 10 meses. Ele fala algumas palavras do PECs. E o neuro pediu para eu usar também, em todos os momentos. Será que isso é bom? Só não entendi. Pediu para usar o quê? Em todos os momentos, no caso. O PECs. Ah, entendi. No caso, a neuro indicou, mas aí você já conversou com a fono, já começou o PETS com a fono, porque, assim, a neuro recomendou, mas quem vai realizar o trabalho juntamente com a equipe é o fonoaudiólogo, né? Ele que vai indicar. Por exemplo, eu começo geralmente com os pacientes muito pequenininhos, com 1 ano e meio, às vezes 2 anos, e aí eles chegam para mim, alguns já falam algumas coisinhas, outros não falam tanto, e eu vou ser bem sincera, Valesca, eu não sou um profissional que trabalha com obrigar. Não, eu converso com os pais. Se eu vejo que os pais estão resistentes, eu respeito. Eu digo, olha, é uma alternativa, não existe só o PET, existem outras formas de comunicação alternativa. Então, eu já vou conversando, já vou preparando o terreno, porque eu sei que muitos têm resistência, então eu vou conversando. Quando eles veem que é o momento, e que eu também percebo, olha, já está na hora da gente entrar com o PET ou outra forma de comunicação alternativa, então a gente entra, certo? Como eu estou com um paciente que ele está com 3 anos e meio, a mãe não queria de jeito nenhum comunicação alternativa. Mas tanto eu como a psicóloga já conversamos e ela, a TO também chegou à conclusão que a gente precisa entrar com a comunicação alternativa, porque ele precisa se comunicar. Né? Ele utiliza o corpo, o olhar, o sorriso, sem a linguagem não verbal, mas ele precisa se comunicar, fazer pedidos, enfim. Até para estruturar, né, Carla? Sim, as frases, a comunicação dele ser mais funcional também. Só que assim, eu vejo que alguns pais têm resistência, por isso que vamos conversar com a fono do seu filho, para que ela te oriente, te explique. E isso que a Leiro falou de usar em todos os momentos, o que acontece é o seguinte, porque não adianta a fono trabalhar no consultório PET e lá em casa e na escola não ter uma continuidade. Entendeu? É por isso que eu sempre converso com os pais, vou preparando o terreno aos poucos. Porque não adianta trabalhar no consultório e em casa eles não darem continuidade. Entendeu? Isso só vai se confundir a criança, né? Uma hora eu uso o PEX, outra hora eu não uso o PEX. Enfim. A Gledna colocou, então eu deixo, eu consigo a abertura, eu faço do apego dele mesmo. Muito obrigada, clareou bastante. É assim que eu faço. Valesca também disse que faz assim, né? Comigo tem dado certo, sabe? Quando ele vai ganhando confiança em você, ele topa trocar os objetos, às vezes ele topa deixar um pouquinho guardado, ele topa brincar com o objeto aqui do lado. Se for um carrinho, vamos estacionar o carro. E aí, quando ele tem confiança em você, a gente vai embora na sessão. Verdade. Vai longe. Silvânia colocou que Gabriel completa 3 anos hoje. Parabéns, Gabriel. Que legal, parabéns. Ô, Carla, Se você um pouquinho da importância de que quando a gente brinca com a criança, o quanto que a nossa expressão e a nossa entonação é importante, porque muitas mães têm dificuldade, principalmente na entonação, vai brincar
Ah, o carro vai subir, o carro desceu, aquela coisa bem empática. Sim. Foi importante você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que eu sempre falo para os pais, sabe? Não se sinta o pior pai ou a pior mãe do mundo porque você não consegue brincar com seu filho. Eu tenho 30 anos e meus pais nunca sentaram para brincar comigo. E nem por isso eles são os piores pais da face da Terra. É porque simplesmente eles não tiveram isso. Na educação que eles receberam, não existia isso. Então, minha mãe nunca leu para mim um livro antes de dormir, meu pai nunca brincou comigo. Nem no videogame. Eu brincava com meu primo, brincava sozinha, mas meu pai nunca não sentava jogar videogame com o carro. Nunca. Então, não tive isso. Eu digo que o brincar é natural porque eu trabalho muitos anos com criança, eu só tendo criança, só tendo autista, então você acaba, né, ficando uma coisa muito mais fácil, mais simples. E isso da entonação, eu percebo que é porque a pessoa sempre fala assim, fala muito baixo, eu tô falando muito alto, não consegue fazer essas mudanças, né, na entonação. E isso é importante. Eu tenho a mãe de um paciente meu que ela tem uma voz muito baixa, às vezes ela é um pouco apática, ela mesma diz, eu sou muito apática, muito monótona na minha fala e tal. Eu acho que isso não é interessante para ele. E ela até brincava, tudo que você fala, ele repete. Tudo que você fala na brincadeira, depois ele repete, ele amplia o vocabulário e ele vai em casa e reproduz a brincadeira. Aí eu falei para ela, sabe o que é isso? Entonação e expressão facial. Vamos treinar. Vamos treinar essas expressões aí. E ela melhorou bastante. Ela melhorou bastante. A questão da entonação, de falar assim, caiu! Tipo, meus pacientes gostam muito de onomatopeias. Por exemplo, joga a bola, eu tom, tom, tom. Eu queria esse tom, 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 não sei de onde. Enfim, eu fico criando uns sonzinhos assim, eu tom, tom, tom. E aí eles olham pra mim. Aí acham legal e faz tom, tom, tom. Joga pra mim! Então a criança que não jogava a bola, de repente já começa a jogar a bola pra mim. Por causa desses sonzinhos que a gente vai criando. Por exemplo, o clássico, né? Comer. Nham, 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 delícia. Aí quando chega em casa, cara, ele estava fazendo. Nham, nham, nham. Por quê? O sonzinho. Se a criança não fala, é importante falar isso. Se a criança não fala, ou fala muito pouco, o ideal é que a gente não fale tanto. Porque a gente tem um hábito de bombardear a criança de informação. Filho, você viu o carro que caiu em cima dele, só quer que você caiu. A criança, sim, pronto. Se a criança não fala nada, comece com as onomatopeias. O que são onomatopeias? Os sons dos animais, os sons dos transportes, né? Esses sons que a gente inventa. Escovar, gente. Né? Tom, 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 tom. Porque aí isso prende a atenção da criança e é mais fácil ela reproduzir au au do que falar cachorro. Obviamente que a gente pode muito bem falar uau, uau e mostrar o cachorro até para ela associar, né, que é o cachorro que faz esse som e tal. Mas se a criança, por exemplo, fala uma palavrinha, aí você pode falar caiu a bola. Você pode falar duas palavras, uma, duas palavras. Então você vai aumentando a quantidade de palavras à medida que a criança também vai ampliando o repertório. Porque não adianta você chegar para uma criança que não fala nada e falar uma frase de 10 palavras durante a brincadeira, falar um comando de, sei lá, duas ações, sendo que a criança não vai dar conta disso ainda. Aí você se frustra, a criança se estressa, eu acabo sendo repetitiva, mas é a verdade. E acaba a brincadeira. Acaba. Acaba a brincadeira. Porque a brincadeira é para ser divertida, né? É para ser prazeroso, não é para ser chato, estressante. Nenzinha colocou Inaicolali. O meu Gabriel fica o tempo todo falando, tu roubaste o meu também, que é a frase de uma música. Devo continuar? Peraí, deixa eu ver. Qual é a frase? Desculpa. A frase é tu roubaste o meu também, que é daquela. Tem uma música infantil. Tu roubaste o meu também. Ele fica repetindo, porque a Silvânia não, a Valdenice, ela é minha aluna do meu curso online. E Gabriel é meu Papito. paciente. Ela disse que eu era essa paciente. É Ele que tá fazendo aniversário hoje? Não, é Ah, outro não, eu Gabriel. disse Silvânia. Ah, a Silvânia é minha aluna também, hoje ele tá completando 3 anos, é o Gabriel. É outro Gabriel, só que ela é da Paraíba, uma cidade perto de João Pessoa. Então, o que é que eu faço com a ecolalia? Eu busco trazer para o contexto.
certo? Ele tá cantando um trecho dessa música. Ah, que legal, você tá cantando essa música. E aí a gente canta a música junto com ele. Se for uma música que tem a coreografia, melhor ainda. E aí você pode depois falar, ah, agora é a vez de mamãe escolher a música. Vamos cantar tal música. E aí você vai ampliando, entendeu? Você deixa ele cantar um pouco, deixa ele matar a vontade, né? Porque a ecolalia também, muitos autistas utilizam como uma forma de se regular. É importante a gente ver se a criança está ansiosa, se a criança está com raiva, se está estressada, o que aconteceu antes. Eu tenho um paciente que quando ele chega no consultório e a mãe não dá o celular no carro, ele fica correndo para um lado e para o outro e repetindo várias falas dos desenhos. E aí eu deixo ele correr, ele faz o flap, aí ele começa a falar, aí depois ele para, eu chego perto dele e falo, quer um abraço? Aí ele faz, quer um abraço? Aí eu dou um abraço. Aí ele se acalma. Eu sei que ele tá irritado porque a mãe deu tablet pra ele. Então é bom também a gente entender, certo, ele tá usando para se regular. Normalmente acontece. Ou então a criança pode também utilizar a ecolalia imediata quando ela não entende a pergunta, né? Você faz uma pergunta que ela não dá conta ainda de responder, não tem recursos linguísticos para responder uma pergunta. Vou dar um exemplo, que é outra coisa que os pais... Eu vou fazer uma live sobre isso. Essa questão do porquê. A criança às vezes fala tão pouco, aí o adulto chega para a criança, por que você fez xixi no chão? Aí a criança faz chão. Porque, gente, responder porquê é muito difícil. O porquê exige uma resposta mais elaborada. E aí a criança repete. Eu tenho um paciente que ele faz. A mãe fala, por que você fez xixi? Aí ele, xixi. Tipo, ele não sabe dizer, por que eu não consegui chegar no banheiro? Sabe? Exige mais dele. Você tem que começar com perguntas mais fáceis. O que você fez? Aí ele pode dizer, xixi. Você começa com perguntas mais simples, né? Aquilo que a criança já dá conta de responder. Então, a ecolalia imediata também aparece nesses momentos. E quando você faz uma pergunta e a criança, às vezes, ela não entendeu a pergunta, então ela não consegue responder porque ela ainda não tem vocabulário suficiente para responder aquela pergunta. E aí é mais fácil ela repetir a sua fala, ela ecoar a sua fala. De preferência a última palavra ou então a frase toda. E é assim que eu trabalho também. Assim. Eu acolho e amplio. Como tudo que eu faço, né? Na brincadeira, na ecolalia, os instintos também, né? Que são as estereotipias, eu também acolho e depois às vezes eu utilizo um redirecionamento para uma outra coisa que causa que satisfaça essa busca. Por exemplo, girar em torno do próprio eixo. Aí eu canto muito aquela música, palma, palma, pau, pé, pé. Foi por essa música que esse meu paciente começou a me imitar. Que eu fiquei de março até setembro. Então, foi por causa dessa música, porque ele ficava girando praticamente a sessão toda. E eu ia lá, redirecionava, deixava um pouco, depois eu cantava a música. E tanto ele me observar, ele começou a me imitar. Hoje ele praticamente não gira mais. Em nenhum momento eu bloqueei ele. Ele simplesmente não gira mais, nem na escola também diminuiu, no consultório. Enfim, tudo é fase, né? Com certeza. Muda a estereotipia também, né? Teve uma Fátima, tem um paciente que quando se desorganiza, fica falando que vai comer cocô. Ele tinha parado, mas agora voltou a falar, como devo fazer? Eu acho que é não reforçar, né, Carla? Sim, sim. Agora sim, onde é que ele escutou isso também, né? Porque onde foi que ele aprendeu? O que estava acontecendo muito com um paciente meu, isso nunca aconteceu, tá? Um paciente meu, ele estava ficando muito estressado porque na escola estavam apelidando ele de cocô. Ah, você é um cocô. Toda vez que ele não conseguia fazer alguma coisa. Ele é autista, tem 4 anos. Hoje ele tem 5, na época ele tinha 4. E aí você é um cocô, então você é um pipi. E ele ficava em casa, você é um cocô. Ou então, eu não sou um cocô. E ficava repetindo, repetindo, repetindo. Mas isso de comer, você pode sim. Falar, cocô não é de comer. Vamos brincar com as comidinhas. E aí você redireciona para uma brincadeira que seja de comida. Você pode mostrar imagens de comidas. Pode trabalhar pareamento, tipo uma fruta com a imagem. Ou então brincar de massinha, de fazer bolo, pizza, pastel. Você redirecionar e mostrar para ele. Eu não sei onde é que ele ouviu isso. Em algum lugar ele ouviu.
Sim, para ficar reproduzindo assim. Ela colocou, tem um outra que cospe ou fica querendo pegar na parte íntima da cuidadora na escola. Só fazia isso com a cuidadora, mas agora está querendo fazer com os colegas. Ó, um recurso que eu gosto muito, Valesca, são as histórias sociais. Eu acho as histórias sociais muito legais, um recurso muito legal para você trabalhar esses comportamentos sociais, essas habilidades sociais. Por exemplo, pegar em partes íntimas. Ensinar para a criança que ela não pode fazer isso em público, né? Se ela for para se tocar, seja no banho, que só deixe que a mamãe toque, o cuidador mesmo, as pessoas. E isso é interessante que uma vez eu estava estudando sobre sexualidade, né, no autismo, na adolescência e na vida adulta. E eu percebo que muitos pais deixam para trabalhar essa questão de sexualidade somente na adolescência. Quando, na verdade, você que é TO sabe mais do que eu, que o próprio trabalho de higiene já é uma forma de consciência corporal. Trabalhar a higiene, trabalhar essa parte da consciência corporal, né? Enfim, na psicomotricidade, enfim, nas terapias. Trabalhar essa questão também do cuidado com o corpo, das partes íntimas, né? Os lugares que ele pode mostrar, o que ele pode, onde ele pode tocar. Tem certos lugares que ele não pode tocar, principalmente em público. Então, isso tudo é algo que tem que ser trabalhado. Isso já faz parte desse processo, né? Não sei se eu poderia dizer, eu acredito que sim, de educação sexual mesmo. Para a criança se conhecer. Porque os pais ficam Né? muito receosos mesmo. Justamente. Porque é uma questão bem delicada, até para crianças típicas, né? Então, eu vou falar de sexualidade, educação sexual com meu filho. Eu estava no aniversário ontem de um paciente, eu encontrei uma mãe de um autista, já é adolescente, tem 18, acho que 19, ele está na faculdade e tal. E ela me pediu uma indicação de uma psicóloga que fosse sexóloga, que tivesse experiência em autismo. Infelizmente, eu não conheço nenhuma aqui em Aracaju. Mas, assim, por quê? Porque ele já está numa fase, está na faculdade, dificuldade de socializar, e é uma coisa que não foi trabalhada, né? Provavelmente. E hoje ele está com dificuldade. Então, enfim. Essa questão do cuspe, eu vou ser bem sincera, eu nunca tive isso com nenhum paciente meu. Eu já tive. Você já teve? Eu já avaliei uma criança no CREASE, quando eu trabalhava no CREASE, que ela cuspia muito, mas eu acredito, eu não lembro se ela era autista. Então, Eu acho que ela era autista, mas ela tinha algumas outras síndromes. Ela tinha outras prestar síndromes. atenção, total. Ela tinha síndrome genética, não tinha só autismo. Então, fala um pouco da sua experiência. Então, ela fazia para chamar atenção. Total, total. Uhum. Ela só melhorou quando a psicóloga entrou no caso, Tainara. E aí, o que foi que Tainara recomendou? Quando ela cuspisse, tirasse algo que ela gostava, que ela estivesse manipulando, para ela entender que aquilo não foi legal. E não falar, e pare de cuspir, não pode evitar essas palavras, porque isso é um reforçador. E aí, o que ela orientou, a gente atender ela com máscara. Menina foi, tiro, queda. Ela não, Pronto. porque ela vê que não tem mais acesso. Sim. E isso do não pode, não sei o quê, isso também é importante a gente falar. Quando a gente fala para a criança assim, não cuspa, Pronto. o que a criança escuta? O cuspa. Entendeu? Cuspa. É a mesma coisa, não corra. A criança escuta o quê? O corra. Tem até uma brincadeira que o Wesley sempre fazia comigo. Eu acho que isso é até um teste desses estudos, né, de neurociência, que fala sobre a questão da compreensão do não. Se eu chegar para você e dizer assim, Valesca, não imagine um elefante rosa voando. Já imaginou na minha frente. Entendeu? Então, a gente tem muito hábito de falar para a criança, não faça isso. E aí a criança faz o contrário. Aí o adulto se estressa. Porque, tipo, não é mais fácil falar o que ela tem que fazer. Filho, senta aqui. Né? Redirecionar para algo positivo, dizer o que ela precisa fazer. A gente é muito viciado no não faça isso, não faça aquilo. E aí a criança acaba, enfim, fazendo o contrário, e aí gera todo um estresse, enfim. Mas é isso. A Inesinha botou, Gabriel cuspia. Cuspia mesmo parou. Então, eu acho que a gente também, Carla, principalmente com autistas, às vezes tem muito essa questão de que eles oscilam, eles mudam. Então, se a gente for criar um problema gigante, porque ele começou a fazer colalia, começou a cuspir, começou...
a gente vai adoecer. Então, a ideia é acolher essa criança, evitar alguns termos e entender que essa fase vai passar. Sim, Está sim. ajudando o profissional. Justamente. E assim, eu falei dos hiperfocos, mas os hiperfocos mudam também. Isso. Tem pessoas autistas que têm o mesmo hiperfoco a vida toda, como livros e tal. Já tem outros que mudam bastante. Essa questão também dos STEAMs, que eu sei que alguns pais ficam muito incomodados, à medida que eles vão crescendo, fazendo as terapias, eles vão desenvolvendo algumas estratégias de autocontrole que eles acabam redirecionando essas estereotipias, entendeu? Eles acabam fazendo de outras formas, porque eles mesmos sabem que algumas estereotipias atrapalham a questão social. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo de um autista adulto que ele falou assim que ele tem muito de fazer isso. E aí, quando ele está, sei lá, no cinema ou sentado na frente de alguém, quando ele faz isso, isso incomoda quem está atrás. Então, enfim, isso de balançar o pé, às vezes ele acaba chutando quem está na cadeira da frente. Então, ele, por ele já ser adulto, ele fala, ó, eu sei que isso incomoda. Então, eu já redirecionei para outra coisa. Ou então, Sabe? que é uma estratégia sensorial, colocar uma bola sensorial no assento que faz com que ele balance. Tudo Sim. tem um jeito de estratégia a ser usada, né? E aí, tá, a Valesca vai fazer o curso dela, vai botar cheia de ideias e vídeos para o canal do YouTube. Pessoal, quem não sabe, Carla e Wesley tá perto, foram Tá aqui. os meus, Ela falou você. os meus incentivadores a criar o canal do YouTube. O Já Wesley o tempão, já. as dicas, gente, não é fácil, realmente, é um desafio estar aqui para vocês fazendo dicas. Mas quando a gente vê que muitas famílias são abençoadas, que muita gente dá um feedback bom, um retorno bom, a gente tem essa vontade de continuar. Então, eu sou grata a você, Carla, e a Wesley por motivado. Gente, Oh, eu que já agradeço. a live, porque Carla vai fazer uma outra live daqui a pouco, então ela precisa ter o tempo dela para descansar. Eu nem sei que horas é. É 8h46. Ah, pronto. Na verdade, eu não vou fazer live, não. Eu vou fazer aula para os alunos. Aula ao vivo, de tirar dúvidas. Aí é 9 horas. Fátima, geralmente ele só faz isso quando chega a hora de sair da escola. Então, ele faz esse comportamento com os colegas e com a cuidadora. Então, tem que entender realmente outra estratégia, outra alguma coisa para ele pintar. Porque, gente, criança autista, ociosa, vai gerar comportamentos, demandas sensoriais. Sensorial, O justamente. ideal é redirecionar de algo que ele goste para ele não ficar ocioso. Quando a gente fica ocioso, a gente fica agoniado. Sim, fique paciente, fique paciente. Alguma coisinha também para eles apertarem, né, Valesca? Conversar com a teóde. Que a gente reapressiona e dá essa tranquilidade. Carla, teve um dia que eu fui fazer a micropigmentação. E eu sabia que ia doer muito, eu sou muito fresca na parte facial. Eu fiz uma vez, doeu. Aí comecei a apertar. Menina, depois eu vi minha mão chegar, estava toda suada. E foi tranquilo para mim, porque eu passei a minha ansiedade para aquela bolinha. E eu comecei a entender a vida dos meus pacientes, o quanto que às vezes um objeto pode ajudar eles nesses momentos de ansiedade. Né? Já eu tenho uma experiência, vou contar rapidinho aqui. Eu tinha uma vizinha que era muito barulhenta. Muito, muito barulhenta. Ela era muito. E aí um domingo ela fez tipo uma festa. E aí era falando alto, som e tal, aquela coisa. E eu sou uma pessoa que, tipo, eu tenho muita hipersensibilidade auditiva. Então, se pra você ter uma ideia, meu celular só vive no silencioso. Porque eu não suporto o barulho do WhatsApp. Eu não suporto o celular vibrando. Quando começa a vibrar, eu tirei isso, pelo amor de Deus. Aí o WhatsApp, que jogo, não sei o quê. E nesse dia, eu tive uma crise. Eu comecei a gritar com o Wesley, eu comecei a tapar meu ouvido, eu comecei a ficar andando pro lado e pro outro da casa. Eu disse, eu vou surtar, eu vou sair daqui, eu não aguento mais. Vai falar com essa mulher, o Wesley tá de prova. Eu comecei a esburrar a porta de vidro, porque eu não sei o que aconteceu comigo nesse dia. E aí, depois que eu me acalmei, eu parei, nossa, eu acho que, claro, que eu não sou autista, então não posso me comparar, porque o cérebro funciona de forma diferente, mas eu pude ter um pouco da noção do que é para eles um estímulo muito aversivo, sabe? Principalmente auditivo. Porque os meus pacientes têm muita hipersensibilidade auditiva. Tem uns que não suportam nem quando eu canto, é tanto que eu nem canto, mas eu canto bem baixinho. Tem porque eles não gostam.
Eles não gostam. E esse dia eu tive uma noção, foi que nem você, foi uma noção assim, bem próxima, assim, sabe? Do que é uma hipersensibilidade sensorial. Foi horrível esse dia. O quanto Mas também foi a única vez. fica, né? Eu não sei se juntou muito estresse também acumulado. É, tipo, no domingo, é o único dia que a pessoa tem para descansar. E é complicado, viu? É tenso. Mas enfim, eu quero agradecer. Vamos fazer outras. Depois eu chamo você de novo para Milene você colocou uma falar sobre. mensagem da ela rapidinho. Gostaria de direcionamento de Diga. vocês com relação ao paciente. Ele não entra no centro terapêutico e quando entra, apresenta solicitude todo para sair. Milene, nesses casos, geralmente eu peço ou para a mãe entrar, e aí às vezes é necessário que fique um mês na terapia dentro do consultório, e também traga um objeto de interesse para trazer Sim. mais confiança, né, para o paciente. Para que ele fique mais à vontade. Eu tenho uma paciente, eu vou até atender ela amanhã, que ela não queria entrar de jeito nenhum. Ela chorava muito, muito, muito. Mesmo com os pais na sala, ela chorava muito. E aí depois ela foi se acalmando, levava um brinquedo de casa, trazia de casa no caso, depois ela começou a ver meus brinquedos, começou a achar legal e tal. E aí ela foi ganhando mais confiança e hoje ela fica a sessão toda, não chora mais, os pais ficam dentro. E aos poucos eles, se quiserem ficar, eles ficam, senão eles saem, eu sou bem tranquila com relação a isso. Mas ela hoje já tá bem melhor, já tem 2 meses que eu tô com ela. Mas assim, ela chorou muito nas primeiras sessões. Tem criança que demora mais para se adaptar mesmo. Entendeu? Assim, cada um é diferente. Né? Muito obrigada, pessoal, por terem ficado até o final. Obrigada. Só passando para avisar para vocês, em breve eu divulgo a data da próxima live, mas adiantando, vai ser com uma pediatra, certo? Ótimo. E aí, Show. agora, se vocês quiserem tirar uma foto minha de Carla e marcar a gente lá no Instagram, podem tirar. Vamos dar um sorriso, Carla. Vamos dar um sorriso para a gente as câmeras. Podem tirar print, Sorria. podem postar A gente sorri. Valesca e Carla. É. Pronto. Pronto. Obrigada, viu, Carla? Beijão. Obrigada a você pelo convite. Amém. Boa noite, pessoal. Bom curso. Muito obrigada por terem continuado. Foi uma live muito produtiva. Aprendi. Sempre a gente aprende. Tem sempre o que aprender com o outro. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. A Nezinha tirou print aqui. Muito bem. Poste, viu, Neizinha? Não é para tirar e deixar, não é para postar. Viu, Neide? Catiusca, todo mundo aqui. Márcio. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.